Estamos aí já praticamente concluindo, né, a nossa disciplina. Então, temos, como a professora Thaisa falou, temos, além da aula de hoje, quinta-feira, mais um encontro, né, para que a gente possa aí estar tirando as dúvidas, né, de vocês, ok? E aí, na próxima segunda, a gente conclui, né, com o último capítulo da disciplina, e a gente fecha aí, né, esse ciclo aí, né, em relação ao conteúdo de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, tá? Então, sejam bem-vindos a mais, né, um encontro nosso aí para a gente estar falando sobre gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Bom, a nossa conversa hoje, pessoal, o nosso encontro, né, nós vamos estar falando hoje sobre gestão do conhecimento, tá? Sobre questão de capital intelectual, ok? Que vai ser nossos dois principais assuntos, né, nessa noite, ao qual a gente vai estar falando um pouco sobre os conceitos, né, relacionados à gestão do conhecimento, tá? E trazendo também para vocês alguns exemplos práticos, né, de como que isso acontece no dia a dia aí dentro das organizações, né? Sabemos que no ambiente de trabalho, né, dentro de uma empresa, as informações elas são bastante relevantes, né? Ao mesmo tempo, elas são variadas, não é isso? Ao qual a gente se depara a todo momento com diversas informações que chegam constantemente, né, a nós quanto gestores, e a gente tem que estar apto, né, a saber trabalhar com essas informações, a gerenciar, né, essas informações e fazer com que essas informações elas se transformem em conhecimentos realmente que possam ser usados, né, em benefício das organizações, né, das empresas, tá? Então, por isso, a importância desse conteúdo de hoje é justamente a gente entender que no ambiente de trabalho a gente é impactado constantemente por tanto dados, né, informações internas como externas, né? E cabe a nós, como gestores, a saber lidar com essas informações, né, de uma forma estratégica, tá? Ao qual a gente pode utilizar em benefício do nosso, né, do nosso trabalho, trazendo os resultados ao qual a organização, tá, deseja. Bom, quando a gente fala sobre gestão do conhecimento, pessoal, que é o nosso primeiro tema, né, a abordar agora no início da aula, a gente fala sobre três tópicos, né, ou três principais tópicos, tá? Da questão da gestão do conhecimento. Nós vamos falar sobre dados, tá? Nós vamos falar sobre informações e depois nós vamos falar um pouco sobre conhecimento, ok? Que aí dentro de conhecimento, ele é tratado em dois aspectos, né? Que é o conhecimento tácito, tá? E o conhecimento explícito, ok? Então, a gente vai entender, teoricamente, né, de uma forma conceitual, o que é cada elemento desse, e depois, no decorrer da disciplina, a gente vai entender como que nós, quanto gestores, né, quando a gente está à frente, né, de um departamento, à frente de uma equipe, como a gente deve fazer para gerenciar, né, tudo isso, né, de uma forma dinâmica, né, e ao mesmo tempo produtiva, tá? Do ponto de vista empresarial. Bom, quando a gente fala sobre dados, pessoal, aqui eu trago uma definição teórica para vocês, tá? Que é a representação convencionada de uma grandeza qualquer, né? Ou seja, o que acontece geralmente em relação a dados? Dados são números ou algum tipo de informação, tá? Baseado, né, ou obtido, a gente pode colocar através de uma observação, né, de medidores ou algum processo automático que gerou, né, esse elemento, que pode ser talvez uma medida, pode ser talvez um número, tá? Ou qualquer outro elemento que vai, através disso daí, desencadear uma informação, tá, relacionada ao ambiente ao qual está inserido, né? No caso ali, o ambiente profissional, o ambiente de trabalho. Então, assim, eu vou trazer de uma forma bem simples para vocês, que talvez vocês vão poder entender melhor, né? Eu acredito que vocês já devem ter se deparado, por exemplo, com uma planilha, por exemplo, de Excel, né?
uma planilha no ambiente de trabalho que vocês devem visualizar através do computador ou receber, né, por e-mail, né, ou de uma outra forma, e ao qual vem nessa planilha vários dados, né, ou seja, vários números, várias especificações, né, numéricas, em relação a um determinado assunto do teu ambiente de trabalho, tá? Vou trazer aqui um exemplo aqui do meu dia a dia, por exemplo. Eu trabalho, né, na área comercial como gestor de vendas, né, gestor comercial. Então, eu pego uma planilha ao qual essa planilha ela me traz vários, né, números relacionados a cada vendedor, por exemplo, né? Isso daí pode ser relacionado ao valor, a números de pedidos tirados, por exemplo, ou a quantidade de visitas realizadas, tá? Então, traz lá, vendedor A, B e C, e traz esse número, tá? Então, esse número, até então, para mim, quanto gestor, ele é apenas um número, ele é apenas um dado, ok? Um dado. A partir do momento que eu tenho contato com esse número, eu passo para o segundo elemento, né, quando se fala sobre gestão do conhecimento, que é a informação. Que é o quê? Poder afirmar que a informação pode ser composta a partir de um conjunto de dados relevantes em virtude de serem apresentados de forma que possamos compará-los, permitindo que análises sejam feitas, né? Então, assim, eu me deparei com essa planilha, com esses números, né, ao qual consta nessa planilha. A partir do momento que eu seleciono esses números de uma forma organizada, seja por região, por exemplo, ou por categorias, por exemplo, categorias de visitas realizadas ou pedidos, né, feitos pela minha equipe de vendas, eu já tenho ali, certo, um conjunto, né, de números ao qual, né, ou de conteúdo ao qual vai me gerar uma informação que eu posso, através dessa informação, que vai me permitir fazer análises, tá? Análises através daquele conjunto de números, tá? Relacionado de acordo com o meu interesse, né, profissional. Feito isso daí, pessoal, a partir do momento que eu tenho esse conjunto de números organizados, que eu posso fazer uma análise em relação àquilo dali, que é o qual já passa a ser uma informação para mim, eu trato isso daí, tá? De forma estratégica e eu evoluo para um conhecimento, certo? Então, baseado no conhecimento, que é considerado uma coleção de informações referente ao mesmo contexto. O que isso quer dizer? Se eu tenho ali, dentro do meu relatório de vendas, por exemplo, valores de pedidos ou quantidade de pedidos realizados pela minha equipe A, B e C, determinado por região ou por categoria, por exemplo, se for quantidade de pedidos e também, por exemplo, quantidade de visitas realizadas, tá? Eu posso ter, de base dessa informação, conhecimento estratégico, tá? Através dessa análise que eu realizo, posso ter um conhecimento mais específico e estratégico para uma tomada de decisão. Entenderam? Por isso que a gestão do conhecimento, ele é a soma desses três elementos. O dado, que uma vez analisado de uma forma, né, mais completa, se transforma em informação, que uma vez eu tendo conhecimento ou posse dessa informação, tá, eu transformo em conhecimento para uma tomada de decisão. Entenderam? Então, isso daí é o que o gestor deve fazer diariamente com as informações que chegam até, né, o seu até, né, a sua pessoa, para que ele possa ter, através de todos esses dados, a informação, levar ao conhecimento para a tomada de decisão. Entenderam? E de que maneira que eu faço isso? De uma forma organizada, de uma forma gerencial. Por isso que a gente chama de gestão do conhecimento. É gerenciar todos esses dados, todas as informações, todo esse conhecimento para uma tomada de decisão. Tá? Se você, como gestor, não consegue, né, decifrar ou não consegue interpretar esses números, você nunca consegue chegar a uma tomada de decisão. Por quê? Porque são simplesmente apenas
números aleatórios, ao qual você não consegue fazer uma análise, ao qual você não consegue gerar um conhecimento, ao qual você não consegue tomar uma decisão. Por isso que é importante que você consiga ter claro, né, e definido o conceito desses 3 elementos para poder você conseguir fazer, né, o gerenciamento dessas informações. Bom, uma vez eu tendo conhecimento disso daí, como eu falei para vocês, eu vou então, dentro do conhecimento, tratar ele de 2 formas. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Pessoal, o conhecimento tácito, trazendo assim de uma forma bem simples para que vocês possam entender, é tudo aquilo que a gente adquire, tá? De uma forma, de uma maneira, desculpa, informal, tá? Um exemplo bem claro e bem fácil de vocês entenderem. A experiência adquirida por vocês durante a vida profissional, aquilo que você adquiriu, aquilo que você desenvolveu através das suas habilidades, das suas competências, de uma maneira informal, mas que foi importante para a tua formação profissional, a gente pode definir isso daí como um conhecimento tácito. É algo que só pertence a você. É um conhecimento individual, né, daquele profissional, que ele adquiriu de uma maneira informal. Ou seja, ele não precisou ir para uma sala de aula, ele não precisou ter acesso, talvez, a um determinado material específico, talvez ali uma apostila, um livro, para poder adquirir aquele conhecimento. Ele adquiriu durante a sua vida, a sua experiência, tá? O conhecimento explícito, ele já é o oposto. Ele é um conhecimento mais organizado, ele é um conhecimento mais formal, ao qual você adquire, tá? Através, pode-se dizer aqui, através de uma academia, de uma faculdade, através de livros, ou seja, explícito, que está acessível a qualquer pessoa, tá? Que está disponível a qualquer pessoa. Então, quando a gente pega esses 2 conhecimentos, o tácito e o explícito, como que a gente traz isso para dentro do ambiente profissional, para dentro do ambiente nosso de trabalho, né? Então, a maneira que eu posso usar aquele conhecimento adquirido profissionalmente por mim, de uma forma informal, ao mesmo tempo associado àquele conhecimento explícito, ao qual a empresa ela coloca à disposição de todos, né? Para que possa ser utilizado em benefício da organização, para que possa se alcançar e atingir os resultados, né, pré-estabelecidos pela empresa. De que maneira que é feito isso? É feito isso de uma maneira, pessoal, ao qual a gente classifica, né, que é um dos processos mais utilizados, que é o chamado espiral do conhecimento, certo? Ao qual eu consigo integrar, né? E a gente pode até definir o termo de intercalar, certo? Todos esses conhecimentos de uma forma simultânea dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho, tá? Aqui eu trago para vocês um quadro que vocês vão encontrar, né? Isso daí na apostila de vocês, ao qual a gente faz ali uma relação, né? Da forma prática, de quando esses 2 conhecimentos eles se cruzam em alguns momentos, né, dentro da empresa, por exemplo. Então, quando a gente tem um cruzamento de um conhecimento tácito associado a outro conhecimento tácito, né? Ou seja, o compartilhamento disso daí, né, dentro do ambiente profissional. Então, a troca de experiências entre profissionais, né, que seria através da comunicação informal, o aprendizado, através da convivência, a imitação, a prática, né? A familiaridade, certo? Então, muitas vezes, a gente adquire ou tem contato, né, com esse conhecimento de uma forma informal, que não é talvez um processo padrão da empresa, através de um colega de profissão, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que é essa bagagem profissional que a gente adquire durante a nossa vivência, a nossa experiência, no decorrer da nossa vida. Quantas coisas, né, que nós aprendemos e que hoje faz parte do nosso conhecimento, que não foi através de uma faculdade ou através de
de um processo de aprendizagem, de um treinamento, por exemplo, dado pela empresa, mas sim através de um colega de trabalho que ali compartilhou com você aquele conhecimento. Entenderam? Então, esse é um exemplo prático e claro de como isso acontece na prática. E quando eu tenho, por exemplo, o conhecimento tácito associado ao explícito, ou seja, quando eu tenho aquele meu conhecimento que foi adquirido por mim profissionalmente, que é uma expertise apenas minha, e eu trago para dentro do ambiente de trabalho, e eu torno isso explícito, ou seja, eu torno isso de uma forma mais organizada, mais padronizada, para que ele possa ser seguido e até mesmo ser tratado como uma referência, um processo a ser seguido pelos colegas ou pela empresa de forma geral, né, adotado como um padrão, né, a ser seguido pela empresa e pelos colaboradores, né, que seria o quê? A conversão, né? Então, o tácito para o explícito seria a conversão daquele conhecimento meu informal em algo muito mais formal, algo muito mais organizado, né, processado, né, através de métodos, né, e padrões a serem seguidos. Tá? A mesma coisa, pessoal, quando a gente traz aqui para o quadro abaixo, em relação à questão do conhecimento explícito, né? Então, quando eu pego o explícito que eu cruzo com o tácito, né, ali tem a internalização, que é a absorção, né, a influência do conhecimento, né, no cotidiano organizacional. Quando eu pego o explícito com o explícito, né, ao qual eu consigo fazer uma evolução desse conhecimento, né, para que eu possa inovar processos no futuro e assim por diante. Entenderam? Então, esses conhecimentos, eles não são engessados, eles não são, não acontecem de formas separadas, e sim de formas simultâneas, tá? É um processo natural, é uma inter-relação, né? Que é dado entre eles simultaneamente no ambiente de trabalho e que faz com que a empresa ela cresça, ela possa inovar e ela possa se diferenciar estrategicamente das concorrentes, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho à frente sobre capital intelectual e aí vocês vão entender por que talvez muitos profissionais, né, eles têm um papel fundamental dentro das organizações nessa questão aí do processo do conhecimento. Por quê? Porque eles trazem muito com eles, tá? Esse conhecimento informal adquirido durante a sua experiência. E uma vez ao qual eles trazem isso para dentro da empresa, a empresa passa a valorizar muito esse profissional, tá? E dando um devido valor muito grande. Por quê? Porque esse conhecimento, uma vez ele é tratado, ele chega na empresa de forma informal, ele chega na empresa de uma maneira informal e ele é tratado e condicionado para ser padronizado, né, e seguido pelos outros colaboradores, né, fazendo com que a empresa ela se torne realmente muito mais competitiva. E esse profissional que traz esse conhecimento, ele tem um valor muito grande para a organização, que depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Tá ok? Vocês entenderam, então, pessoal, a diferença, né, e o quanto que é importante essa questão da gestão do conhecimento, né? Vocês entenderam que um número, ele não é apenas um número num relatório, ele se transforma numa informação que gera um conhecimento para uma tomada de decisão, e que desse conhecimento você pode tratar ele de duas maneiras, informal e formal, fazendo com que eles se relacionem entre eles e faça com que realmente possa ser utilizado de uma forma estratégica dentro da organização, né? Entenderam? Então, tudo isso daí é o que a gente fala sobre gestão de conhecimento, sobre como lidar com essas informações no dia a dia no ambiente de trabalho. Compreenderam? Tá? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de falar sobre isso daí? O conhecimento tácito é o conhecimento empírico? Exatamente, é aquele conhecimento, né, que você tem baseado na tua experiência profissional. Tá? Aquele conhecimento baseado na tua experiência profissional. Que muitas vezes você não adquiriu em livros, você não adquiriu com nenhum professor, você adquiriu muitas vezes, ou descobriu aquele conhecimento fazendo na prática. Né? O pessoal mais antigo, profissionais muito bons, em indústria, por exemplo, que não tiveram oportunidade muitas vezes de cursar uma faculdade,
ou de irem para uma escola, né, técnica, eles aprenderam fazendo, descobriram muitos processos, muitas coisas que depois viraram processos e foram padronizados dentro da indústria, através do seu conhecimento, né, do seu conhecimento informal, tá? Então, esse conhecimento, realmente, ele é muito mesmo típico do aprendizado, do cotidiano, tá? Muito próprio do profissional ao qual ele aprendeu, que muitas vezes aprendeu até mesmo sozinho, tá? Por ele ser talvez autodidata, né? Por ele talvez ter a curiosidade e ter buscado o conhecimento de uma forma aleatória, né? Da maneira dele, e ao qual ele conseguiu desenvolver essa competência, tá joia? Então, é bem similar, tá? A isso daí. Pessoal, eu trago aqui um exemplo prático para vocês sobre essa questão de como que esse espiral do conhecimento ele acontece na prática, tá? Para que vocês possam entender. Então, eu trago aqui um exemplo aqui de uma padaria, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, eu coloquei até a imagenzinha aqui de um padeiro, né? Bem característico, né? Vamos dizer assim, de uma linha de produção de uma padaria, né? Ao qual o padeiro está ali produzindo, fazendo pão. E como que isso se dá, então, a junção e a inter-relação do conhecimento tácito com o conhecimento explícito, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo, um padeiro ao qual ele tem um conhecimento próprio, que muitas vezes até ele mesmo desenvolveu, através de experiências práticas, de uma receita, tá? De um pão diferenciado, ao qual ele inclui nesse pão grãos e nozes, tá? Ele faz isso o quê, pessoal? De uma maneira intuitiva, tá? Esse pão, ele é um pão que esse padeiro desenvolveu e ele fez muito sucesso naquela padaria, tá? Naquela pequena padaria. E passou a ser, podemos dizer assim, o carro-chefe ou o principal pão, né, elogiado e comprado pelos clientes. Uma vez o seu patrão observando isso daí, e com o objetivo de expandir os negócios, né, de abrir uma segunda padaria, ou às vezes já tem uma segunda padaria, mas aquele pão é feito apenas naquela primeira padaria, ao qual aquele padeiro pertence, ele observa que aquele pão ele faz muito sucesso de vendas. E ele quer o quê, pessoal? Ele quer replicar aquele modelo ou aquele produto, né? A fabricação daquele produto para as outras padarias. De que maneira que ele faz isso? Ele vai padronizar o processo de fabricação, tá? Daquele pão. Então ele vai chegar para aquele padeiro lá, né? E vai falar o seguinte: olha, eu preciso entender o que vai nesse pão que você faz com nozes, com grãos e nozes, que faz tanto sucesso, né? Então o patrão vai fazer com que ele escreva essa receita ao qual ele criou na cabeça dele, que muitas vezes não está nem escrito, está apenas na cabeça dele, que foi desenvolvido pela experiência profissional dele, tá? Pela intuição dele de criar aquele novo produto, e ele começa então a redigir, a escrever a receita, colocando passo a passo, quantidade que vai, né? Quantas gramas disso, daquilo, etc. E ele começa a definir isso como um padrão na linha de produção para aquele pão. Qual que é o objetivo do dono da padaria? É fazer com que aquela receita possa ser copiada pelos demais colegas padeiros nas outras padarias da rede, tá? Ou seja, na segunda e na terceira padaria, que o patrão daquele padeiro que desenvolveu aquela receita extraordinária, ele né, fez. Então, uma vez feito isso, contextualizado, padronizado o processo, ele vai apenas fazer com que o padeiro da segunda padaria e da terceira padaria siga aquele mesmo padrão do primeiro padeiro que desenvolveu aquela receita fantástica de sucesso, ok? Bom, feito isso, ele evolui para a terceira etapa, que é o quê? Adicionado ao conhecimento já existente, tá? E ao conhecimento restante dos setores. Então, o que acontece? Ele vai unir o setor de compra e de materiais e suprimentos, tá? Pois o pão especial necessita de novos ingredientes. Ele vai fazer o quê? Ele vai, através daquele início, daquela simples receita, ele vai começar a incrementar, tá?
e melhorar aquele produto, melhorar, né, aquele pão. Feito isso, tudo de forma padronizada, ele parte para a quarta etapa, que é verificar, por fim, o processo assim composto, né, e resulta na nova condição de aprendizado. O que isso significa, pessoal? Aquele conhecimento tácito, que foi original daquele primeiro padeiro, daquela sua experiência profissional ao qual ele aprendeu sozinho, muitas vezes, né, ou aprendeu através até mesmo de uma receita, vinda de um familiar, da sua avó, por exemplo, e ele resolveu colocar ali e criar aquele novo pão no ambiente de trabalho, aquilo dali foi transformado num conhecimento explícito, escrito, padronizado, ao qual os demais profissionais pudessem seguir aquela mesma receita e que com o passar do tempo, pudesse sofrer melhorias e evolução nos processos, tá? Fazendo com que aquele produto passe a ser passar por um processo de inovação. Então, esse exemplo do padeiro, ele é um exemplo bem típico e clássico do que realmente seria, tá, essa junção, né, dos dois conhecimentos simultaneamente no ambiente de trabalho, tá? No ambiente profissional, tá joia? Então, eu quis trazer esse exemplo para que vocês possam mais ou menos contextualizar, né? E que vocês possam também, talvez, visualizar na prática como que isso acontece de forma, né, simultânea. E eu acredito que, através desse exemplo que eu trago aqui para vocês, vocês podem ter, ou já está mais ou menos imaginando, quantas vezes isso aconteceu com vocês no ambiente de trabalho de vocês, tá certo? Então, eu acredito que isso daí faça com que vocês possam até, poxa vida, então, aquilo dali que eu descobri, ou aquilo dali que eu trouxe da minha experiência profissional que eu adotei na empresa, e que depois o meu chefe, o meu líder, ele resolveu colocar como um padrão a ser seguido, então isso daí realmente é a junção dos dois conhecimentos no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Tá certo, pessoal? Esse, então, é um exemplo prático, né, de como que a gente deve fazer. Bom, uma vez, então, compreendido e entendido na prática como que esse conhecimento ele acontece, você, como gestor executivo, né, você tem que verificar, então, como que você vai lidar com essas informações, lidar com o gerenciamento dessas informações, né, e de todo esse conhecimento. Então, o processo de gestão do conhecimento, ele se dá, pessoal, seguindo aqui esse esquema aqui, né, que a gente pode colocar aqui, ou definir como um fluxograma, né, que tem aqui a obtenção, a retenção, o compartilhamento, o monitoramento e a valorização, tá, desse conhecimento. Então, nós vamos ver cada um deles de uma forma mais detalhada, tá, para que vocês possam entender. Bom, a obtenção. A obtenção visa por meio da interação com o ambiente interno e externo. Lembram que eu comentei com vocês que a todo momento a empresa e nós, quanto gestores, somos impactados por informações e por dados que chegam tanto do ambiente externo como do ambiente interno, ok? Então, a obtenção desses dados, dessas informações, tá? É o primeiro momento, é a primeira etapa do gerenciamento desse conhecimento, ao qual eu coloquei aqui para vocês aqui, tá? Nesse esquema, né? Nesse fluxograma, ok? Bom, depois de obter ou ter, né, acesso a esses dados, você vai, né, essas informações, e obter, né, para o conhecimento, você vai compartilhar isso daí. Por quê? Porque, pessoal, você não pode ter posse de um dado e de uma informação e dessa informação um conhecimento que possa ser utilizado, né, feito uma análise mais criteriosa, que pode ser utilizado de forma estratégica na empresa e ficar contigo. Você tem que compartilhar isso daí, tá, fazendo com que esse conhecimento possa chegar ao máximo de pessoas possíveis dentro da empresa, né? Então, o compartilhamento é o subprocesso que define como os conteúdos, que seriam dados, informação e conhecimento, são repassados, tá? Então, de que maneira você vai compartilhar isso daí? De que forma você vai compartilhar todo esse conhecimento, né, com a tua equipe?
Depois você tem a valorização, função que abrange todo o processo, no intuito de permitir que a valorização, tanto referente ao trabalho, com os acervos, bem como daqueles atores que atuam no sentido de gerar, absorver e registrá-lo para o uso. Tá? Então, teve posse desses dados, dessas informações, desse conhecimento, compartilhou, tá? Como você valorizar isso daí e fazer com que esses dados tenham realmente resultado ou traga resultado para a organização, né? E, por último, o monitoramento, que destina-se a você perceber a aplicação da informação do conhecimento para o processo em nível estratégico. Uma vez colocou em prática esse conhecimento adquirido, né? Seja de forma tácita ou explícita, no ambiente profissional, na tua equipe, de que maneira que isso está representando ou está trazendo resultado estratégico para a organização, né? Igual eu falo aqui, ó, destacadamente em termos de uso em tarefas ligadas ao planejamento e decisões, no ambiente profissional, no ambiente organizacional, né? Por quê? Aquilo que eu falei no início da nossa aula. Você não pode pegar uma informação que uma vez gerou um conhecimento estratégico e não colocar em prática, e não utilizar dessa informação para uma tomada de decisão. Tá? Na minha área, que é a área comercial, a área de marketing, a gente trabalha muito com o quê? Uma ferramenta chamada de pesquisa de mercado, ou pesquisa mercadológica. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso daí. Como eu trabalho com consultoria, eu já adotei pesquisas de mercado para poder trazer para dentro da empresa e sentar com o dono da empresa para que junto, eu e ele, a gente possa ter posse daquela informação, né, analisar aqueles dados, aquelas informações, né, obter o conhecimento para tomar uma decisão estratégica para uma elaboração, talvez, de um planejamento, né, operacional para a empresa. E muitas vezes acontece, e já aconteceu, não muitas vezes, mas já aconteceu algumas vezes, durante a minha experiência profissional, do dono da empresa pegar a pesquisa de mercado e engavetar. Não pode ser feito isso daí. Por quê? Porque você tem ali, numa pesquisa mercadológica, trazendo um pouco aqui para a minha experiência profissional, para que vocês possam entender o quanto que isso é importante, você fez uma pesquisa, você tem ali numa pesquisa de mercado muitas informações estratégicas de mercado para que você possa desenvolver um planejamento estratégico, um planejamento operacional para a tua empresa, muitas vezes para sobressair perante o concorrente. Se o gestor ele pega, né, ou o dono da empresa ele pega essa pesquisa engaveta essa pesquisa e não faz uma tomada de decisão estratégica sobre aquilo, ele está deixando muitas vezes, tá, de sobressair perante o concorrente, ou muitas vezes de ganhar mercado, né? Disputar mercados e se tornar mais competitivo em mercados estratégicos em benefício da empresa. Então, as informações, pessoal, elas devem ser monitoradas, compartilhadas, implementadas, tá? Para que elas possam ser utilizadas da melhor maneira possível, tá? Sempre pensando em trazer benefício para a organização, tá? E jamais deixá-las engavetadas. Por que eu falo isso? Porque você, como gestor, você não pode reter o conhecimento. A gente encontra muitas vezes gestores que, por insegurança, ele segura o conhecimento com ele e ele não compartilha esse conhecimento. Está errado. Está errado. Você, como gestor, você tem que compartilhar esse conhecimento, você tem que compartilhar com a tua equipe. Tem que existir, pessoal, essa troca de experiência. Tem muitos profissionais que muitas vezes não têm um diploma de curso superior, mas que ele tem um conhecimento adquirido de forma informal, que é o conhecimento tácito que eu falei para vocês, que pode trazer para dentro da equipe e gerar um resultado extraordinário. Tá? Tem um caso muito, muito claro disso daí, que talvez vocês devem ter escutado muito, talvez em algum curso que vocês fizeram. Em curso de vendas a gente fala muito sobre isso, que foi a inovação lá do creme dental, né? Que foi uma ideia de aumentar ali, talvez ali a saída do creme dental, aumentar um pouquinho ali o espaço para poder sair em maior quantidade, e isso fez com que a empresa
passasse a vender muito mais creme dental do que antes. Essa ideia, né, segundo falam, né, nos treinamentos, partiu, não foi de uma mente de um diretor, de um gestor, partiu da mente de um profissional operacional que ele percebeu isso daí durante o processo de fabricação daquele produto. Então, isso é um exemplo prático do quanto que é importante essa troca de conhecimento entre a equipe operacional e o gestor, né? Então, reter informação, né, talvez possa ser um dos piores erros que você, como gestor, pode cometer, né, no desenvolvimento aí da tua equipe, do teu trabalho e nos resultados futuros da tua, né, da tua empresa, de forma geral, tá? Ou da empresa ao qual você trabalha, tá ok? Bom, eu acredito que, de forma geral, deu para ficar bem claro, então, sobre conhecimento, né? Tudo isso que a gente já conversou. Vamos, então, agora falar um pouquinho sobre capital intelectual, né? Lembra que eu falei para vocês que tem profissionais que, dependendo do conhecimento, eles são super importantes para o desenvolvimento estratégico da empresa. Por quê, pessoal? Esse profissional ele tem um conhecimento muito grande, ele é um profissional diferenciado, e uma vez ele associado, esse conhecimento dele associado à estrutura que a empresa traz dentro do ambiente profissional, possa fazer com que a empresa ela realmente se torne um grande líder de mercado ou uma grande líder de mercado, tá? Quantos profissionais que talvez até vocês devam conhecer, que passaram pela vida profissional de vocês, que a concorrência foi lá, convidou eles para trabalhar, esses profissionais para trabalhar na concorrência, eles foram e fizeram com que essa ida para a concorrência foi um divisor de águas e um diferencial muito grande e fez com que aquela empresa, que muitas vezes era pequena, se tornou uma líder de mercado ou passou a incomodar as líderes de mercado, né? Por que disso daí? Por causa justamente desses profissionais, desse capital intelectual ao qual a empresa valoriza muito, tá? Dentro do seu ambiente de trabalho. Aqui a gente traz uma definição conceitual, né? Do que seria, então, o capital intelectual, pessoal. Pode ser formulado como sendo, olha, a soma do capital humano. O que é capital humano? Tudo que está na cabeça das pessoas e no ambiente do conhecimento organizacional, que não pertence à organização, entendeu? Então, ou seja, é tudo aquilo que tem, ou que você tem como conhecimento, como experiência profissional. Adicionado ao capital estrutural, é aquilo que pertence à empresa, processos, conhecimentos de como fazer, patente, marcas, registros, etc. Entenderam? Então, quando é somado o teu conhecimento, tua experiência, a estrutura que a empresa oferece em termos de processos, de patentes, de marcas e registros, tá? Isso faz com que a empresa denomine como capital intelectual. É a soma, tá, desses dois elementos aí, ao qual são fundamentais para a estratégia, né, ou para o crescimento de qualquer organização. Aqui a gente traz de uma forma um pouco como fosse algo relacionado a uma matemática, né, a um cálculo, do que seria, então, o capital intelectual. É o capital humano mais o capital estrutural. E o que seria, então, o capital estrutural? Seria a soma de processos, de capital de processos, de relacionamento, de inovação. Ok? Aqui eu trago, então, para vocês, né? Então, capital intelectual nada mais é do que o capital humano mais capital de processos, de relacionamento e de inovação. Aqui, então, a gente traz de uma forma mais detalhada, pessoal, o que seria, então, o capital humano, né? Então, parcela derivada do valor atribuído aos contratos e produções de colaboradores, bem como suas perspectivas de geração de grandeza quantitativa, como resultado do seu trabalho. Ou seja, o conhecimento que você tem e que muitas vezes, dependendo se você é um profissional diferenciado no mercado, a concorrência vai querer você. Todo mundo vai querer ter um profissional diferenciado, né, que muitas vezes é pago acima da média, em termos salarial, pelo resultado que ele traz para a organização. Entendeu? Então, isso a gente define como capital humano. Capital de processos. Busca valorizar os processos já estruturados na empresa. Por exemplo, processo de produção,
tá? Processo de gestão, ou seja, o que a empresa já tem constituído, a maneira de fazer as coisas, isso tem um valor, e um valor muito grande para o mercado profissional. Então, esse valor, ou essa maneira de se fazer as coisas, é definido como capital de processos. Tá? São cálculos e avaliação, né, em relação a tudo aquilo, ou, né, a maneira que a empresa faz, que é valorizada e que muitas vezes é tratado mesmo de uma forma bem sigilosa e que não pode ser disseminado, né, ou compartilhado fora do ambiente de trabalho para que não seja, talvez, copiado pela concorrência. Tá? Quem utiliza muito disso são que as franquias, as redes de franquia têm isso daí muito bem definido, e isso faz com que talvez uma franquia tenha um valor de venda muito maior do que a sua concorrente. São processos muito bem definidos, muito bem estruturados, que são muito valorizados no mercado e fazem com que aquela empresa ela tenha realmente um diferencial competitivo. Capital de relacionamento, pessoal, é justamente quanto vale os relacionamentos da empresa, né, com o mercado. Aqui você pode colocar com os clientes, com os stakeholders, né, os acionistas, os revendedores, tá? Ou seja, quanto que vale a carteira, por exemplo, de cliente de uma empresa? Vale muito, né? Vale muito. Para vocês terem ideia, talvez a carteira de clientes da empresa seja o maior ativo que a empresa possua. Porque de nada adianta ela ter maquinário, ter, talvez, tecnologias, se ela não tem clientes para comprar aquele produto ao qual ela fabrica, né? Então, esses clientes são, dependendo da carteira de cliente, se é uma carteira de cliente valiosa, que faz com que a empresa seja lucrativa, tá? Isso tem um valor muito grande para a organização, tá? Para a organização. Contrato com fornecedores, né? Tem empresas, por exemplo, que têm contratos específicos com aquele fornecedor, e no contrato ele coloca o seguinte: olha, você não pode vender para a concorrência, para o meu concorrente, tem que ser exclusivo meu, fabricar ou produzir exclusivamente para a minha empresa, né? Tudo isso daí tem um valor muito grande. E o capital de inovação, pessoal, é justamente, né, quanto a empresa pode inovar, né? São as possibilidades, ou, né, o quanto que a empresa tem de possibilidades para que possa inovar processos, para que possa inovar produtos. Entenderam? Então, quando você faz a junção, né, de tudo isso daqui, que a gente define aqui como capital intelectual, isso tem um valor extraordinário, né, e extremamente importante para a empresa se manter, né, talvez, estrategicamente falando, se manter líder ou buscando a liderança de mercado. Por isso que o capital humano, cada vez mais, pessoal, é valorizado dentro das organizações. Devido ao quê? Devido a esse conhecimento que talvez, né, não é fácil de encontrar em qualquer profissional, tá? Em qualquer profissional. Quantas empresas no tiram da líder um presidente, um diretor executivo, um diretor de marketing, ou um engenheiro, né, que desenvolveu talvez um determinado produto e leva paga-se talvez o dobro ou 3 vezes o salário e leva para a sua empresa, para que ele possa pegar todo aquele conhecimento e colocar em prática e fazer com que a empresa realmente ela mude para um outro patamar, né, e passe realmente a buscar uma liderança de mercado, tá certo? Isso daí a gente tem N casos de empresas, né, no mercado. Recentemente, teve o caso de uma grande empresa do segmento de cosméticos que trouxe um grande diretor de uma multinacional para dentro do seu quadro de colaboradores, e fez com que hoje essa empresa fosse e se tornar uma grande líder do seu mercado de cosméticos, tá? Então, teve um caso muito recente, né, nesse segmento, tá joia? Bom, alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, sobre capital humano, sobre capital intelectual?
Ficou claro, né, o quanto que isso daí é valorizado e é importante para as organizações? Acredito que tranquilo, né? Professor, só uma dúvida a respeito da espiral de conhecimento que a Mariana mandou lá atrás. Vou colocar na tela. A base das startups é a espiral do conhecimento, com certeza, tá? Porque as startups, eles trazem vários profissionais, né? Essas empresas, principalmente de tecnologia, vários profissionais que trabalham muito com inovação, que trazem muitas ideias, e muitas dessas inovações foram criadas por esses profissionais, foram idealizadas por esses profissionais, tá? Então, tem muitas... eu até citei em aulas anteriores, no Vale do Silício, por exemplo, que eles falam o seguinte, que o profissional que não está errando é o profissional que não está trabalhando. Porque para você inovar, você tem que errar. Eles querem profissionais que tragam ideias, e muitas ideias criadas por eles, né? A empresa, as startups, ela vai te dar o quê? Talvez uma estrutura para você desenvolver, para você colocar em prática a tua criatividade, o teu conhecimento. Mas muitos conhecimentos nascem justamente da mente, tá? Da criatividade de um ou de alguns profissionais que, dado a eles a oportunidade e o ambiente de trabalho sempre favorável para que eles possam colocar em prática, se tornam aí, sim, grandes empresas, né? Grandes, grandes corporações que chegam a mudar mercados, né? Que foi o caso aí que a gente citou aí do próprio mercado a mudança de transporte, de mobilidade urbana, né? Que é a questão do uso dos aplicativos, né? De transporte urbano, que mudou toda uma indústria de táxi, né? Que muitos anos, né, operou num formato que, através dessas startups, mudou. Essa ideia, então, com certeza veio, né, de mentes criativas que não foram, talvez, aprendidas em faculdades, mas talvez foram desenvolvidas através mesmo de experiências e de vivências práticas desses profissionais que trouxeram para dentro da empresa e desenvolveram, né, extraordinário, né, e belíssimos projetos aí que hoje são realidade aí mundo afora, tá? E cada vez mais as startups, né, buscam esses profissionais inovadores, né, criativos, para justamente fazer essa junção entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, tá joia? Bom, para a gente concluir, que já estamos dando aí nosso tempo, né, 50 minutos aí, o que deve se fazer, então, com esse desenvolvimento do conhecimento empresarial? Conhecimento, então, como eu falei anteriormente, você não deve retê-lo, tá? Então, a visão, né, de gestão empresarial é fazer com que você envolva a percepção, né, desse conhecimento através do aprendizado, da compreensão, da aplicação, né, utilizando sistemas, adotando a criatividade proativa, né, aplicada a conceitos, tá? Fazendo com que essas informações possam ser utilizadas e estudadas. Pessoal, o desenvolvimento do conhecimento nada mais é do que a evolução, tá, disso daí. Porque o conhecimento, ele não é estático, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, né? Que ele tem que se desenvolver. Uma prova disso daí é a medicina. Se você pegar a medicina de 10 anos atrás, 20 anos atrás, vocês vão ver que muitas coisas evoluíram para o que a gente vê hoje dentro da medicina. Então, esse conhecimento, ele é compartilhado, ele é disseminado e ele passa por um processo evolutivo. Então, desenvolver o conhecimento empresarial, ou o desenvolvimento do conhecimento empresarial, nada mais é do que você fazer com que esse conhecimento possa passar por um processo de evolução e transformação constante, tá? Ele não pode ser retido, ele tem que ser compartilhado e transformado e evoluído cada vez mais para que possa ser estudado, né, pelas gerações futuras, ok? Bom, de forma geral, eu trago aqui esse quadro, que está também aí no slide de vocês, está na apostila, para que vocês possam ter conhecimento, né, de tudo isso que a gente conversou na aula de hoje, sobre essa gestão do conhecimento, sobre a questão de transformação de dados, informação em conhecimento estratégico para tomada de decisão nas organizações, tá? E falar um pouco também desse desenvolvimento desse conhecimento
né, para que possa sempre estar evoluindo, né, e crescendo em benefício, né, não só da equipe, mas também da empresa como um todo. Tá joia? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, tá, pela atenção. Desejo aí uma ótima semana a todos, tá? E até a nossa próxima aula aí, tá? Nosso próximo encontro. Obrigado e boa noite.